Olá, meu nome é Arlindo de Oliveira. Eu fui militante da JOC do Brasil durante muitos anos e depois assumi outras responsabilidades no movimento, esse movimento de jovens trabalhadores que tem um caráter internacional. Mas a minha amiga Marli me pediu para falar um pouquinho, dar um pequeno testemunho sobre a nossa experiência durante o processo de mobilização contra o acordo de livre comércio Brasil, Estados Unidos, Canadá, durante os anos 2000, já vai algum tempo já que isso se passou, mas que essa campanha ainda é relevante e é uma experiência que existiu nesse tempo e que ainda tem consequências positivas para o restante da sociedade, vamos dizer assim, no meu ver. Então, a campanha, a Marli pediu para poder falar mais sobre a questão da participação da juventude. Naquela época eu não tinha essas barbas brancas, nem barba tinha, mas era uma parte da sociedade, a juventude, que se organizou e fez bastante ações, atividades para conscientizar os outros sobre os prejuízos para a classe trabalhadora, para a população em geral, dos acordos, né, que estavam sendo negociados ou que estavam sendo aventados pelo governo norte-americano e também pelo governo brasileiro. Então eu diria que tem três pontos centrais nessa contribuição da campanha e na participação da juventude. Né, três pontos centrais, porque para mim três aspectos foram muito importantes. O aspecto da mobilização social, ela mesma. A segunda, a questão da formação que essa campanha deu para inúmeros jovens trabalhadores e jovens organizados em diferentes tipos de organizações sociais, e o outro é a influência mesmo no projeto de governo, né? Então, se a gente fala de mobilização, ela foi essencial, né? A juventude, ela saiu para a rua, ela participava ativamente das atividades. Eu, como membro da JOC, na coordenação nacional da JOC brasileira, a gente fazia inúmeras atividades nas escolas, nas igrejas, nas ruas, né, manifestações de ruas, para protestar contra o acordo e contra as desvantagens que existia com a assinatura desse acordo. Né? A gente era um período de mobilização muito forte eu me recordo muito bem de participar das reuniões de coordenação e de permitir à juventude ter voz ativa. Né, e diferentes grupos. A JOC, que tem uma dimensão nacional, ela contribuía com esse processo a nível nacional. A gente saía de visita como coordenador nacional da JOC e também nos outros estados permitíamos e mobilizávamos a juventude contra esse acordo. Também o aspecto da formação, isso é como muito importante. Eu tive um curso intensivo de economia durante essa campanha. A gente tinha que ir para as escolas para poder explicar para a população o que significava os acordos que estavam, os interesses que estavam atrás dos acordos, e era muito interessante. A gente teve que estudar bastante, eu não sei quantos livros eu tive que ler para poder entender sobre os acordos que estavam sendo feitos, né? Entender a taxa de câmbio, entender os acordos do GATT,
que vocês provavelmente vão escutar em outros testemunhos, entender as disparidades, não? As disparidades que existem entre as economias e como isso influenciava o dia a dia, mesmo dos pequenos agricultores, do setor de serviço e outros. Então, isso foi também a importância da campanha foi também um aspecto de formação. E, por fim, eu acho que um dos grandes resultados da campanha e dessa participação da juventude, a gente saímos colhendo as assinaturas para todo lado, aí na Praça da Sé em São Paulo, na Avenida Paulista, nos bairros populares, aí coletando assinaturas, e essas assinaturas, esses milhões de assinaturas que foram, essas milhas de assinaturas que foram coletadas, e mais a base de discussão, mais a base de formação que a gente conseguiu com a campanha, permitiu ou influenciou muito o governo Lula, na minha opinião, que foi o governo que teve que decidir, foi o governo que ganhou as eleições e decidiu que não ia mais fazer o acordo continuar o acordo da ALCA. E isso foi parte, claramente, das ações e participação ativa da juventude contra esse acordo de livre comércio, que eu diria que tem uma influência internacional importante, porque depois outros acordos foram tentados, acordos bilaterais, acordos multilaterais, e essa experiência que nós tivemos aí durante os anos de mobilização, essa experiência que a juventude muito participou, contribuiu incluso para as últimas negociações, a mobilização das últimas negociações que estiveram também na Europa, né, onde o exemplo do que foi feito no Brasil e na América Latina sempre era mencionado. E claro, em todo esse processo da campanha de formação e de mobilização, é importante mencionar a importância do Jubileu Sul como o órgão, não, como uma das entidades formuladoras e organizadoras da campanha, que junto com o CUT, com outros sindicatos, com partidos políticos também que contribuíram, com o MST, com a Consulta Popular, com inúmeros outros movimentos que têm dimensão nacional, que conseguiram dar a estrutura necessária para a realização e a continuidade da campanha e conseguir aí, através do plebiscito, os mais de 10 milhões de assinaturas que facilitaram a imposição da campanha contra a ALCA como um tema relevante para a sociedade brasileira e para os movimentos sociais.